Recomeços e recomeços divinos, né? O texto é baseado, né, em Neemias capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Nós não vamos ler esses capítulos, né, por conta da nossa limitação de tempo, mas nós estaremos refletindo sobre alguns versículos aí desses capítulos. O fato é que nós estamos a 4 dias do fim de 2020 e esse ano pegou todo mundo de surpresa. Houve muitas perdas, e uma das perdas bem preciosas foi a perda da liberdade de ir e vir, né? Nós perdemos a liberdade de ir e vir nesse ano 2020, né? Como falamos aqui a princípio, como igreja nós perdemos também, nós fomos impedidos de nos reunir presencialmente, né? E para aqueles que valorizavam muito, né, tais reuniões, sentiram muito a falta de tais reuniões, né? Um ano em que a máscara passou a ser obrigatória para nós entrarmos em lugares públicos como esse aqui, né? Eu lembro que quando eu era menino, a gente assistia muito os filmes de faroeste no canal aberto, e o pessoal botava máscara para entrar na loja para assaltar, para entrar no banco para assaltar, para não ser reconhecido, né? Hoje, se não tivermos de máscara, nós não entramos na loja, nós não entramos no banco, né? Nós não entramos em lugares públicos. As perdas de 2020 foram ou são incalculáveis, né? Porque vão além dos valores materiais, né? A verdade é que a história não para por aqui, né? A história não para no ano de 2020. 2020 não foi surpresa para Deus, né? 2020 pegou todo mundo de surpresa, com exceção de Deus. Não foi surpresa para Deus. Deus é o Senhor da história, e por isso há esperança de novos começos e de recomeço, porque Deus é o Senhor da história. Nós precisamos entender que há um propósito muito maior do que tudo que nós já vimos. Nós precisamos entender que há um propósito muito maior do que os nossos planos. Todas as agendas foram rasgadas. Os planos traçados para 2020 foram de água abaixo. Porém, há um propósito maior do que todos os nossos planos,
E esse propósito é o propósito divino. O texto sagrado diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Precisamos nos conscientizar disso, para que nós nos posicionemos adequadamente diante das perdas, diante das dificuldades, diante dos desafios que têm se colocado diante de nós, para que nos posicionemos. Precisamos entender que o propósito de Deus é muito maior do que tudo o que acontece nesse mundo. No contexto bíblico de hoje, lá em Neemias capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, nós vemos o povo de Deus também vivenciando começos e recomeços. Depois de anos de sofrimento, nós vemos o povo de Deus experimentando começos divinos, recomeços divinos na sua vida. Por exemplo, a Neemias, o que dá nome a esse livro, que provavelmente o livro foi escrito por ele havia nascido na Babilônia. Por que Neemias havia nascido na Babilônia? Porque há anos atrás Israel foi invadido pela Babilônia, e aí muitos foram mortos naquele combate, e muitos foram levados como escravos para a Babilônia. Alguns poucos ficaram, alguns idosos, e outros que foram considerados como pessoas de menos valor, ficaram, e muitos foram levados para a Babilônia, inclusive os pais de Neemias. E aí Neemias nasceu lá na Babilônia, e nasceu já como escravo, e aquele povo estava ali como escravo de uma outra nação, sofrendo toda uma série de humilhações. E agora, nesse texto, nós vemos aquele povo que consegue ver uma pequena luz no fim do túnel. Túnel esse que tinha sido bem longo e bem escuro, depois da nação ter a sua cidade, a sua capital destruída, depois de tanto luto, depois de tanta humilhação, extrema necessidade, escravidão, agora aquele povo começa a ver uma pequena luz no fim do túnel. E a história daquele povo é a nossa história nos dias de hoje. Deus havia dado a tão aguardada ordem de serviço para a reconstrução da cidade de Jerusalém, que era a capital da nação de Israel.
Então, através de Neemias, Deus havia dado a ordem de serviço: olha, vá e inicie a reconstrução. Deus havia decretado começos e recomeços na vida daquele povo, depois de muito tempo de sofrimento. E agora nós vemos aí nesses 3 capítulos que eles haviam cumprido com excelência a primeira etapa da reconstrução. Eles haviam reconstruído os muros de Jerusalém, apesar da grande oposição que eles sofreram. Porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo de bom, nós sofremos oposições. E nós precisamos saber lidar com tais oposições. E quem nos dá sabedoria para lidar com as oposições é o Senhor. Por exemplo, se você tem uma excelente ideia, e aí você começa a expor essa ideia, né, lá no seu setor de trabalho, e aí você começa a colocar em prática essa excelente ideia lá no seu setor de trabalho, algumas pessoas vão se levantar contra você. E você que recebeu de Deus a visão, você precisa buscar em Deus a sabedoria para se posicionar adequadamente diante de toda e qualquer oposição. Nós aprendemos isso com Neemias. E aí, apesar da grande oposição, eles concluíram a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqueles muros tinham uma grande representatividade. Aqueles muros representavam muito para aquela cidade, porque eram muros de proteção. A primeira coisa que Deus instruiu aquele povo a fazer foi levantar os muros de proteção da cidade. E agora a vida começa lá em Jerusalém no seu novo normal. E o povo de Deus, agora, tendo aprendido a lição, porque o pior de uma provação é não aprender com ela. O povo de Deus, tendo aprendido a lição, ele se reúne em praça pública e pede ao escriba, chamado Esdras, para ler as Sagradas Escrituras. Nós vemos isso em Neemias capítulo 8, versículo 1. E aí aquele povo começa a decidir colocar em prática coisas que eles colocaram no esquecimento, e que por conta disso eles chegaram aonde chegaram, e que por conta disso eles experimentaram dores, tristeza, luto,
e por conta disso, eles experimentaram uma vida de escravidão, sem direito a ir e vir. Eles aprenderam a lição. Nós temos muitas lições a serem aprendidas por causa do momento que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, nós temos visto muitas pessoas no meio do povo de Deus, sem fazer a análise necessária, sem fazer a reflexão necessária, sem aprender o que deveriam aprender com toda essa dificuldade causada pela pandemia. A palavra de Deus diz que Deus permite que nós passemos por situações assim, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós experimentemos transformação, mudanças. Nós não devemos entrar em 2021 da mesma forma que nós encerramos o ano de 2020. O Senhor já tem nos feito ver uma luzinha no fim do túnel. O Senhor já tem nos agraciado. O Senhor já tem nos dado a oportunidade de experimentarmos novos começos, de experimentarmos recomeços. Nós vemos, por exemplo, isso é algo incrível, é algo maravilhoso, pessoas que estavam bitoladas em um determinado emprego, e aí por conta da pandemia perderam, não tiveram uma outra escolha, perderam, a empresa se fechou, diminuiu o quadro, perdeu o emprego e ficaram ali à beira do desespero. Só que acendeu uma luz, veio uma ideia, e essas pessoas iniciaram o seu próprio negócio, e hoje estas pessoas estão bem melhores do que quando tinham os seus empregos. Essa luz, essa ideia veio do alto, veio de Deus, do Pai das luzes. De onde vem, de onde desce toda boa dádiva e todo dom perfeito. E Deus não levou em consideração o relacionamento, o estado do relacionamento atual dessas pessoas com Ele. Não, Deus não levou isso em consideração. Deus levou em consideração o propósito dele, que é maior do que todas as coisas. Agora, a vida começava em Jerusalém no seu novo normal. Eles haviam concluído a obra de reconstrução dos muros da cidade e começaram a celebrar, começaram a festejar essa obra. E
Foram 7 dias de festas. E para celebrar a grande vitória da conclusão da primeira etapa de reconstrução. E o texto diz que em todos os dias houve a leitura das Sagradas Escrituras. Eles se reuniram em praça pública, o povo se reuniu em praça pública e chamou Esdras. Esdras era um escriba, era alguém que não era apenas encarregado em transcrever as Sagradas Escrituras, guardar as Sagradas Escrituras, fazer cópias das Sagradas Escrituras, para não se perder no tempo, para passar para as demais gerações, como também um escriba, ele era encarregado de estudar e interpretar as Sagradas Escrituras. Então o povo se reuniu em praça pública e chamou esse escriba, chamado Esdras, para fazer a leitura, porque o povo queria ouvir a palavra de Deus. Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 1. E, como disse, em todos os dias houve a leitura das Sagradas Escrituras. Algumas semanas depois, os israelitas se reuniram outra vez, e dessa vez se puseram a jejuar, a confessar pecados, a ouvir as Sagradas Escrituras e a louvar ao Senhor. Nós vemos isso no capítulo 9. E como resultado de toda essa exposição às Sagradas Escrituras, como resultado do jejum, da confissão de pecados, do louvor, da adoração a Deus, foi firmada uma aliança. Eles decidiram firmar uma aliança. Preste atenção, eu disse que a história deles é a nossa história. Nós estamos retomando a nossa vida. Já temos visto aí uma luz no fim do túnel. Deus tem nos agraciado. Deus tem nos dado a bênção de novos começos e de recomeços, de algumas coisas que foram destruídas, que se perderam em nossa existência. E assim como aquele povo, nós, em nossas celebrações, em nossas festas, em nossas comemorações, nós precisamos dar o valor devido às Sagradas Escrituras. Aquele povo entendeu que em algum momento eles se perderam em relação às Sagradas Escrituras. Eles entenderam que em algum momento eles se desviaram das Sagradas Escrituras e que por causa disso eles estavam amargando uma existência terrível. Eles entenderam isso.
E por entenderem isso, eles resolveram retornar às Sagradas Escrituras. Eles disseram: olha, nós precisamos mergulhar nas Sagradas Letras, nós precisamos retornar, nós precisamos ouvir, nós precisamos entender o quanto nós desviamos, onde nós desviamos, para que nós possamos retornar às Sagradas Escrituras, porque nelas nós temos promessas de Deus, promessas de novos começos, promessas de recomeços, promessas de restauração. Nas Sagradas Escrituras. Então, se reúnem numa praça pública e aí chama a autoridade que eles conheciam nas Sagradas Escrituras, para que ele pudesse expô-las para eles. E o texto sagrado diz que Esdras fez um púlpito como esse de madeira e aí colocou no lugar alto, naquela praça pública, e começou a ler as Sagradas Escrituras, do nascer do sol até o meio-dia, lendo as Sagradas Escrituras, e todo o povo ali, em pé, atento às Sagradas Letras. E aí, não deu outra. Depois disso, depois de jejuarem, depois de confessarem os seus pecados, olha, preste atenção. Quase sempre que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, nós vamos ter pecados a serem confessados. Nós vamos ter tomadas de decisões. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com aquele povo, que depois de vários anos, sendo um povo escravo da Babilônia, agora tiveram a oportunidade divina de recomeçarem. E aí, em Neemias 9, capítulo 38, diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Eles fizeram uma aliança e eles escreveram. Veja só. Depois de tudo, eles entenderam que haviam praticado várias coisas e que deveriam parar de praticá-las. A história deles é a nossa história hoje. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas aflições, perda da liberdade,
eles entenderam que estavam fazendo várias coisas que deveriam decidir parar de fazê-las. E aí eles fizeram um acordo por escrito, fizeram uma relação de coisas que eles deveriam parar de fazer. Será que você me entende isso? Fizeram também uma relação de coisas que eles pararam de fazer e que deveriam voltar a fazer. Fizeram uma relação de coisas que eles não estavam fazendo e que deveriam fazer, começar a fazer. Porque entenderam que eles estavam recebendo de Deus a oportunidade de recomeços e novos começos. E aí nós vamos ver alguns termos deste acordo, assinado, escrito e assinado por eles, para que, quem sabe, nós saiamos daqui também com a nossa relação de coisas que nós devemos parar de fazer, não fazê-las mais em 2021, deixar em 2020 e fazer uma relação de coisas que talvez nós paramos de fazer e que devemos voltar a fazer, como também de coisas que nós não estamos fazendo e que devemos começar a fazer. Uma relação. Isso é importante para que nós não esqueçamos. Isso é importante para que nós olhemos todos os dias que Deus há de nos dar em 2021 e não esqueçamos. Estas coisas eu decidi não mais fazer. Estas coisas eu decidi começar a fazer. Estas coisas eu estava fazendo, deixei de fazer, vou voltar a fazer. Porque isso não agradam a Deus. Porque isso agrada a Deus. E aí nós vemos os termos desse acordo escrito lá em Neemias 10, do versículo 28 ao versículo 39. Em Neemias 10, do versículo 28 ao 39, nós vemos os termos desse acordo. Nós precisamos entender que não existe começos e recomeços divinos sem mudanças. Primeiro vem as mudanças, nós decidimos mudar, e a partir da nossa decisão de mudar, nós começamos a experimentar
começos e recomeços de Deus para nós. E aí no versículo 28 e 29, por exemplo, nós vemos aquele povo decidindo obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Eles decidiram obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Diz assim, versículo 28: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que se separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Veja só, aquele povo entendeu que estavam passando ali por toda aquela aflição, porque eles haviam desobedecido a palavra do Senhor. Eles entenderam que toda aquela escravidão, toda aquela humilhação, todo aquele luto, aquela dor, eram consequências da desobediência à palavra do Senhor. Deus havia instruído eles por meio da sua palavra e deixou bastante claro para eles. Deus disse, por exemplo, para eles: se vocês crerem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra, e de ninguém vocês serão escravos. Então agora eles entendem que para experimentar recomeços e novos começos de Deus, eles deveriam decidir obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Não há começo ou recomeço divino sem submissão à palavra de Deus. E de que lei aquele povo estava falando? Jesus nos traz aí uma revelação e ele resume a lei de Deus, o mandamento do Senhor. Lá em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Em João 15, 17, o Senhor diz assim: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Para nós experimentarmos começos e recomeços da parte de Deus, nós devemos basear as nossas decisões no amor de Deus. Devemos nos deixar motivar pelo amor de Deus. O amor de Deus é a base para nós experimentarmos de Deus novos começos e recomeços. Diante de toda a situação difícil que nós ainda estamos vivendo, nós devemos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque num contexto em que todas as coisas perderam seu valor, nós devemos aprender que pessoas valem mais do que coisas. Amar a Deus significa nós dedicarmos, doarmos toda a nossa vida para Ele. É impressionante essa terrível experiência que muitos tiveram. Alguns em pequena escala, outros em maior escala. Alguns em casa, sofrendo de falta de ar por causa da doença. Falta de ar, falta de fôlego. O fôlego que é uma dádiva de Deus. O fôlego de vida, que é mais precioso do que todos os bens da terra. Falta de ar. Outros foram até parar na UTI. E aí vem toda uma intervenção cirúrgica, máquinas, respiradores. E muitos nem com isso conseguiram sobreviver. Para nós aprendermos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, devemos amar a Deus, devemos amar a nós mesmos e devemos amar ao nosso próximo. Então essa é uma grande lição que nós devemos aprender com esse povo aqui. Um retorno às Sagradas Escrituras para nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos com eles, está lá em Neemias capítulo 10, versículo 30. Eles disseram assim, preste atenção na expressão deles: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos.
algo que eles estavam fazendo e que entenderam que deveriam parar de fazer. O texto fala sobre casamento misto. Esse texto fala em especial àqueles que estão no meio do povo de Deus e que ainda não são casados. E nós sabemos que, com relação a casamento, há um jogo de interesses. Por exemplo, o rei Acabe foi um dos que desobedeceram essa instrução de Deus. A ordem de Deus, a instrução de Deus era para que o casamento fosse santificado a Ele, para que o casamento fosse consagrado a Ele. Por isso que eles deveriam casar somente com aqueles que tinham a mesma fé no mesmo Deus, que era o único Deus verdadeiro, o Senhor. E como disse, o rei Acabe foi um dos que desobedeceram a essa instrução de Deus. E ele casou com uma mulher de uma nação vizinha, chamada Jezabel, por um jogo de interesses. Então há um jogo de interesses, há uma variedade de motivações envolvendo as escolhas com relação a com quem se deve casar. E aí, ele ou ela tem uma boa condição financeira, motivações, jogos de interesse. Ele ou ela tem um bom emprego. Ele ou ela tem uma boa formação intelectual. Ele ou ela possui uma boa aparência física. Ele ou ela tem pressa para casar por causa da idade, por causa das carências, por causa da pressão das pessoas. É preciso ter cuidado em relação a isso. Você que deseja se casar, cuidado para não se abraçar com um pé de mandacaru. Você já viu um pé de mandacaru? Ele é cheio de espinhos e espinhos enormes. E eu tenho visto muitos no meio do povo de Deus, atirando para todo lado, com pressa, se deixando levar pelas carências, e se abraçando com o pé de mandacaru. Ontem nós estivemos fazendo uma trilha, e aí nós passamos por alguns pés de mandacaru. Eu resolvi fazer um vídeo para você. Olha aí o pé de mandacaru. Cuidado você que ainda não casou. Cuidado para não se abraçar com o pé de mandacaru, viu? Olha aí, presta atenção. Primeira grande decisão na vida de uma pessoa é: onde vou passar a eternidade? E essa decisão tem que ser colocada diante do Senhor, porque só Ele é que define onde nós vamos passar a eternidade. Uma segunda grande decisão que nós
devemos colocar nas mãos do Senhor é com quem, no caso quem não é casado, com quem vai se casar. Muitas pessoas têm negligenciado isso. E muitas pessoas no meio do povo de Deus, depois de reconhecer os erros, depois de considerar que tais erros os levaram para um tempo de grande aflição, aquele povo diz: nós decidimos não mais nos casar em desacordo com a vontade de Deus. Eles sabiam muito bem da instrução. E qual era o problema? Qual era o problema de se casar com os povos vizinhos? Qual era o problema para o povo de Deus em se casar com os povos vizinhos? O problema era a fé deles. Qual é o problema em se casar com alguém que ainda não abraçou a mesma fé que você? O problema é a fé dessa pessoa. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. E por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. E lá em Josué capítulo 23, versículos 12 e 13, diz assim: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Preste atenção. Casar com uma pessoa de fé diferente da sua é como dois artistas tentando pintar duas imagens diferentes na mesma tela. Então, vai ser você tentando pintar a imagem de Jesus e da igreja, e o seu cônjuge tentando pintar algo completamente diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você que não é casado. O casamento para duas pessoas que têm a mesma fé no Senhor é um relacionamento muito difícil. E aí você vai tentar com alguém que não tem a mesma fé que você no Senhor,
como nós vimos aqui no texto de Josué, vai ser muito sofrimento. Ele chama de chicotada, armadilha, laço, chicote nas costas, espinho em seus olhos, ou seja, sofrimento tremendo. Sofrimento tremendo. Pergunte para alguém que está vivenciando isso, ou que já vivenciou isso. Então, o casamento de um homem ou de uma mulher de Deus deve ser encarado como uma parceria para a expansão do reino dos céus. Presta atenção. A nossa pastora, ela casou com 33 anos de idade. E ela casou com o primeiro namorado dela. E o que é que ela estava fazendo nesse tempo todo? Ela estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela estava orando. Apesar de que eu acho que ela poderia ter orado mais. Preste atenção. Deus quer te dar a bênção de um começo e de um recomeço. Deus quer te dar essa bênção. Mas para isso é preciso entender. Então, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você deseja se casar, encare esse casamento como uma parceria divina para a expansão do reino de Deus. Ou seja, Deus tem alguém para você, e com esse alguém você deve se casar, e vocês dois deverão formar uma grande parceria com Deus na expansão do reino dele aqui na terra. Aleluia! Você acha que no meio do povo de Deus, que é imenso, Deus não tem alguém para você? Uma outra coisa que aquele povo decidiu foi priorizar o descanso, descansar no Senhor. Em Neemias capítulo 10, versículo 31, o texto diz assim: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Eles estavam negligenciando o descanso. Eles estavam vivendo para trabalhar. Eles estavam bitolados no trabalho. Sabe aquelas pessoas que só conseguem ver a solução de alguns problemas na sua vida se for através do trabalho? Eu tenho que trabalhar mais, porque eu preciso de mais dinheiro, que é para solucionar os meus problemas. E eu tenho observado várias dessas pessoas, e o que é que eu tenho observado? Que eles vivem numa bola de neve, e aí quanto mais trabalham, e numa hora dessa não conseguem nem estar como nós estamos aqui, descansando no Senhor, ouvindo a sua palavra, porque tem que trabalhar, tem que fazer hora extra, tem que fazer um bico, tem que ter um trabalho extra para resolver os problemas. Eles estavam nessa situação,
e agora, diante de um momento de tomada de decisões para se viver o novo de Deus, o recomeço de Deus, eles disseram: olha, nós não vamos fazer mais isso, nós vamos priorizar o descanso, porque quem confia no Senhor descansa. O descanso é uma questão de decisão para aqueles que confiam no Senhor. Então nós vamos descansar. O sétimo dia é um dia de contemplação. Muitos crentes não entenderam o sétimo dia. Está lá em Gênesis. Deus fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia Ele descansou. E aí eu pergunto, Ele descansou por quê? Porque Ele estava cansado? Ele descansou para fazer um culto? Hoje é o sétimo dia, hoje é o dia de fazer culto, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Não, todo dia é dia de culto, porque nós somos adoradores. O altar está dentro de nós, todo dia é dia de culto. Aí Deus descansou porque depois de ter feito o sol, a lua, as estrelas, as aves, todos os animais, as árvores, aí Ele ficou bastante cansado. Não, Ele não derramou nenhuma gota de suor para fazer tudo isso. O texto sagrado diz que ele falava e se fazia. Ele, depois de ter feito todas as coisas, ele começou a contemplar. Ele viu aquilo que ele havia feito e ele começou a considerar tudo que ele havia feito. Ele disse: olha, está tudo bom, está tudo perfeito. E ele nos ensinou isso, nos ensinou a contemplação. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos deixar levar pela enxurrada das preocupações, pela enxurrada dos afazeres, das responsabilidades, das demandas, das necessidades. E aí nós vamos negligenciar a contemplação, a meditação. Nós vamos deixar de contemplar a beleza da criação. Nós vamos deixar de experimentar tantas coisas boas que o Senhor fez para nós, e vamos nos deixar levar por aquilo que nós ainda não temos, por aquilo que nós necessitamos, e aí nós vamos adoecer. Preste atenção, porque por mais que as dificuldades sejam grandes, mas nós podemos desfrutar o caminho. Nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem dado a nós. Ontem, aliás, sexta-feira, um amigo meu, pastor, ligou para mim, e aí, na conversa, ele falou sobre um conhecido pastor dele que chegou num pico de estresse e surtou, né? E o pior de um pastor estressado não é o estresse. O pior de um pastor se estressar
é as ovelhas não compreender o seu estresse. E aí eu estava dizendo para esse pastor, ele disse, olha, quando uma pessoa chega numa situação dessa, ela vai para psicólogo, psiquiatra, psicanalista, e entre outras coisas, eles certamente vão receitar o seguinte: lazer, distração, fazer o que gosta como distração, fazer exercícios físicos, sair do sedentarismo, caminhar, se matricular numa academia. Aí eu disse para ele, olha, antes de eu chegar nessa situação e receber um receituário como esse, eu já estou fazendo agora. Para que esperar? Então eu pego os meninos, vou fazer trilha, entro no meio dos matos, subo montanha, desço montanha, vou conhecer novos lugares, frequento a academia, faço caminhada na rua, vou contemplar a beleza, vou descansar. Isso é um mandamento do Senhor, é a lei do sábado, a lei do descanso, é o dia de contemplação, é você celebrar as pequenas coisas que são bênçãos de Deus para você, é não ficar bitolado em coisa alguma. Nada deve servir de impedimento para nós desfrutarmos o caminho. Nada. E por último, nós aprendemos com a tomada de decisão daquele povo a respeito da responsabilidade para com a obra de Deus. E aí do versículo 32 ao 39. Como disse aqui a princípio, eles entenderam que tinham muitas coisas que eles estavam fazendo e que não agradava a Deus e que eles deveriam deixar de fazer. Eles entenderam isso. Inclusive entenderam que toda aquela aflição era consequência disso. Eles entenderam também que tinha algumas coisas que eles faziam antes, mas deixaram de fazer e que deveriam recomeçar, começar a fazer de novo. E aí eles, vai lá, 32 ao 39, assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus. E aí ele vai, segue adiante. Ele diz: também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Também o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nosso rebanho, das nossas ovelhas, dos nossos bois, para o templo de nosso Deus.
Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles quem recolhe os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Tudo o que eles haviam deixado de fazer, e que por conta disso caíram em desgraça. Veja só que santo remédio para eles. Eles negligenciaram a obra de Deus, negligenciaram o templo de Deus, entre outras coisas, e por consequência disso, eles foram levados como escravos para uma outra nação, e tudo que era deles foi destruído. A cidade, as casas, perderam tudo, e perderam vidas também. E aí, depois de muitos anos lá, sem ter aquele momento sagrado de estar no templo, sem ter aqueles bons momentos, sem experimentar ali a maravilha de estar no meio do povo de Deus, adorando, ouvindo a palavra de Deus. Depois de muito tempo, eles ficaram muitos anos sem isso. Nós ficamos alguns meses sem isso. E para algumas pessoas, isso foi um sofrimento muito grande. Imagine ficar sem isso vários anos. E aí, depois de tanto sofrimento por causa disso, eles, olha, agora nós não vamos negligenciar o templo de Deus. Não, construímos os muros, agora vamos construir o templo. E outra, vamos dar as ofertas, as primícias, os primeiros frutos do nosso trabalho. Nós vamos dar o dízimo, nós vamos contribuir. E aí ao final ele diz: não vamos negligenciar o templo de nosso Deus. Como disse a princípio, a história deles é a nossa história. A história deles é a nossa história. E aí nós, faltando 4 dias para terminarmos 2020, que alguns dizem é um ano para se esquecer. Eu discordo. Eu digo, é um ano para se aprender. 2020 não é um ano para se esquecer. 2020 é um ano para se aprender. E aí, diante desse aprendizado, nós devemos fazer uma tomada de decisões. Se preciso for, escrever o que nós não vamos fazer mais, assim como eles, e o que nós vamos passar a fazer, e o que nós deixamos de fazer e que decidimos tornar a fazer, uma relação. E aí diante de Deus assinar embaixo: Senhor, está aqui o meu tratado contigo, está aqui a minha aliança contigo, e guardar como um documento, e estar revendo aquilo ali, estar sempre analisando aquelas tomadas de decisões, para que nós possamos experimentar começos e recomeços de Deus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.
E aí eu sugiro a você que o mais rápido possível, se possível ainda hoje à noite antes de dormir, comece a fazer a sua relação. Comece a fazer o seu tratado diante do Senhor. Né? Quero chamar o Ministério de Louvor aqui para nós encerrarmos. E